nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suplico-vos, Senhor Jesus Cristo, que a força do vosso amor, mais ardente que o fogo e mais doce que o mel, absorva a minha alma, a fim de que eu morra por amor de vosso amor. Ó vós que dignastes morrer por amor do meu amor. Meus queridos amigos, meditaremos hoje sobre a oração de Jesus, sobre a sua oração, a força da oração de Jesus, o segredo da oração de Jesus. Naquele momento de angústia, naquele momento de tristeza, naquele momento em que Jesus sentiu em sua pele, sentiu em sua alma tudo aquilo que ele iria passar. Mas Jesus não desanimou. São Marcos e São Mateus, por 3 vezes, mostram que Cristo ele se afastou para rezar. Ao voltar, encontrava os seus apóstolos dormindo. Mas ele foi 3 vezes ao Pai para fazer as suas preces. Mas qual que é o segredo desta oração? Primeiramente, é a perseverança. Jesus ele nos mostra que precisamos ter perseverança. Perseverança na nossa oração. Pedir a Deus aquilo que nós necessitamos. Pedir a Deus aquilo que está no nosso coração. Mas como pedir a Deus? Como que nós vamos colocar no coração de Deus aquilo que está no meu coração? Eu te digo que o segredo dessa oração, ela deve ser o inverso dessa intenção. Temos que colocar em nosso coração aquilo que está no coração de Deus. E não o contrário. Nós não podemos fazer com que Deus faça a nossa vontade. Mas como nós rezamos no Pai Nosso, que seja feito a vossa vontade e não a nossa. E é assim que Cristo reza. É assim que Cristo ora ao Pai neste momento de angústia e de tristeza. Ele diz: meu Pai, se te é possível, afasta de mim esse cálice. Jesus colocou no coração de Deus aquilo que estava no seu coração. Mas ele não terminou a sua oração aí. Ele continuou: todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Este é o segredo maior da oração. Este é a forma com que nós devemos aprender a rezar. Esta é a forma com que nós devemos aprender a colocar no nosso coração os desejos de Deus e não os nossos. Veja que Cristo, ele volta ao Pai pela 2ª vez e fala as mesmas palavras. Ele repete todo o seu desejo para o Pai, mas repete também toda a sua entrega, toda a sua aceitação, tudo aquilo que ele sabia que deveria acontecer, ele entrega ao Pai. Não faça o que eu quero, mas o que tu queres. Será que nós colocamos nas nossas orações esta frase final? Será que no final de tudo que nós rezamos, nós falamos isso para o Pai? Seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Porque a vontade de Deus é infinitamente superior à nossa vontade, à nossa inteligência, à nossa compreensão. E se nós não podemos compreender qual é a vontade de Deus, nós devemos rezar. Nós devemos colocar no nosso coração aquilo que Deus quer, mas se não conseguimos, nós devemos apenas rezar. Apenas ficar em oração. Apenas, pelo menos, tentar nos unirmos a Deus. Pelo menos tentar colocar a nossa vida em sintonia com a vontade do Pai, aceitando a nossa vida. É claro que não de uma forma inconsequente. A nossa aceitação da vontade de Deus da nossa vida, ela deve ser discernida pela oração. Nós devemos ter esse discernimento. Nós devemos estar tão unidos a Deus, tão presentes na presença do Espírito Santo, para que a gente possa discernir qual é a vontade de Deus na nossa vida. Porque a gente não sabe o que quer. E aquilo que nós queremos, é bem possível, é bem provável que aquilo vai nos afastar de Deus, aquilo vai nos afastar do Pai, aquilo vai nos afastar daquilo que realmente Deus quer para a nossa vida, que é a nossa salvação,
quer que nós conheçamos essa verdade, quer que a gente possa encontrar este caminho para o céu. E através dos nossos desejos nós não encontraremos. Apenas quando nós colocarmos a nossa oração, a nossa intenção, a nossa vida, as nossas ações, as nossas palavras, de acordo com a vontade de Deus. Dói? Claro que dói. Dói porque o nosso sentimento humano, ele sempre tende a buscar o prazer e fugir da dor. Nossa vida é sempre assim. Nós tentamos fugir da dor e buscar o prazer. Buscar o prazer e fugir da dor. É isso que nós queremos. É isso que nós buscamos. Mas com Deus, com Cristo, Ele já nos ensinou o contrário. Se você quer salvar a sua vida, você deve doá-la. E como é difícil nós doarmos a nossa vida. Como é difícil a gente renunciar aquilo que é prazeroso para nós hoje, para fazermos aquilo que não é prazeroso. A doutora Filó disse numa palestra, eu nunca vou me esquecer. Nunca vou me esquecer. Ela disse que aquilo que nos incomoda é aquilo que é o nosso caminho para a santificação. A frase correta é: o insuportável é o nosso caminho de salvação. Veja, às vezes a gente busca somente prazeres para a nossa vida, confortos, momentos de tranquilidade, de descanso. Como as pessoas dizem por aí, né? Sextou, então de agora até final de domingo é só festa, é só descanso, é só prazer. Mas com Cristo é diferente. Aquele que quer salvar a sua vida deve doar a sua vida. Então nós devemos doar a nossa vida. Para quem? Para Cristo. Mas o que nós vamos fazer com a nossa vida doadas a Cristo? Seja feito aquilo que tu queres e não aquilo que eu quero. Ter discernimento para compreender isso. Ter aceitação na nossa vida para colocar em ação aquilo que está no coração de Deus. Olha, é doído, é difícil, mas nós temos capacidades de fazer isso. Nós temos condições de fazer isso porque nós conhecemos o Evangelho. Nós estamos buscando, nós estamos bebendo água na fonte certa. Nós não estamos bebendo água de qualquer lugar. Nós não estamos nos alimentando de qualquer coisa, nós estamos alimentando da palavra de Deus, daquilo que nos ensina, dos sacramentos da Santa Igreja Católica, que são caminhos seguros para a nossa salvação. Mas temos que fazer o que está no coração de Deus, não no nosso coração, não na nossa vida. Não é aquilo que eu quero. Porque se for aquilo que eu quero, vai ficar muito bom, muito fácil. Pensa. Tudo que a gente pedir para o nosso prazer, Deus nos concede. Vai ser uma maravilha. Como que a gente vai lidar com isso? A gente não vai frustrar, a nossa vida vai ser uma eterna alegria aqui nesse mundo, um eterno prazer. Vai ser uma coisa maravilhosa. Porém, não é aquilo que está no coração de Deus. O que Deus quer para a nossa vida é aquilo que nos aproxima dele. E aquilo que nos aproxima dele, geralmente dói em nós. Então aprendamos a rezar. Aprendamos a colocar no nosso coração o que está no coração de Deus. Mas como é que esse negócio funciona? Como que nós vamos fazer isso? Rezando. Fazendo a nossa oração de entrega a Deus. Colocando nele, colocando para ele que nós não sabemos aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos. Que eu quero uma coisa, mas eu não sei se isso é bom para mim. Senhor, faça de mim, faça com que eu entenda, que eu compreenda que aquilo que eu quero não é bom para mim. Mas coloque na minha vida caminhos que vão me levar a Ti, mesmo que sejam doídos, mesmo que sejam contra os prazeres que nós queremos sentir. Então reza, então coloca no coração de Deus a sua intenção, mas coloca no final que seja feito a sua vontade e que não seja feito a minha vontade. Este é o segredo da oração. Ser sincero para Deus. Abrir, rasgar mesmo o seu coração. Entra para o seu quarto, né? Como diz a palavra de Deus, fecha a porta e fala para o seu Pai que está no céu que Ele vai te ouvir.
Esse momento não é confissão de pecados. Esse momento não é um momento de você ficar só pedindo perdão, mas é o momento de você rasgar o seu coração para Ele e falar tudo aquilo que você está sentindo. Às vezes você pode até dizer algo que você pensa que vai ofender a Deus, mas Ele conhece o seu coração. Se você estiver sendo sincero, Ele vai colocar caminhos em sua vida para que aquele pensamento seu que afastava dele, ele não mais se torne um pensamento predominante na sua vida, mas que ele se torne apenas uma fonte de conhecimento para que você conheça a palavra de Deus. Que seja feito a vossa vontade, Senhor, e que não seja feito a minha vontade. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.